E a agência Lupa fez um cruzamento aqui de informações, uma investigação, na verdade, né, sobre como está a ficha, na verdade, desses parlamentares que votaram o pacote anticorrupção. E a gente está em contato com a diretora da agência Lupa, Cristina Tardáguila, conosco, que vai nos contar um pouquinho se eles estão com a ficha limpa ou não. Olá, Cristina, bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia, ouvintes. E vocês fizeram um bom levantamento aí dos 513 deputados. E qual é o resultado, hein, Cristina? Isso, deixa eu explicar um pouquinho, Fabíola. O que a gente fez? A gente acompanhou a votação, como você disse bem, aí na madrugada da última quarta-feira, que eles analisaram o pacote das 10 medidas contra a corrupção, né, sugerido pelo Ministério Público Federal e apoiado por quase 2 milhões de assinaturas, né? E a gente cruzou o resultado dessa votação com uma base de dados muito importante que existe no Brasil, que é o da Transparência Brasil, que observa as ocorrências judiciais dos parlamentares brasileiros. O que é ocorrências, antes que eu entre nos dados, Fabíola? São os inquéritos e as ações que os parlamentares respondem, têm em seu nome, tanto na Justiça Comum, como na Eleitoral, quanto nos tribunais de contas. Ou seja, um apanhadão das pendências, né, que os nossos representantes públicos têm na Justiça, nas diversas instâncias, tá? Bom, aí já indo para os dados, né? Assim, todo mundo sabe que a Câmara tem 513 deputados. Aí a gente fez um primeiro cruzamento e a gente conclui que 312 deles têm algum tipo de ocorrência judicial, tá? Uhum. E que esses 312 juntos, veja só, Fabíola, eles têm juntos, somados, 1.396 registros na Justiça. Nossa. Coisa pra caramba. Tem muita gente que tem apenas coisa simples, não muito relevante, né? Mas tem deputados com mais de 50 ocorrências judiciais sozinho, né? É bom a gente também deixar claro que são diversas ocorrências judiciais, né? Não significa exatamente que são casos relacionados à corrupção, porque como a gente abriu até falando aqui do pacote de corrupção, tem investigações relacionadas a isso, mas nem todas relacionadas a isso, né, Cristina? Tem diversos tipos que são as ocorrências judiciais, elas são das diversas instâncias. São problemas eleitorais, são problemas administrativos, improbidade, há muito caso de improbidade, e tem sim, obviamente, os pontos de corrupção, que é o que eu ia informar agora aqui ao ouvinte, viu? Desses 513 que a gente analisou, né, 23 parlamentares, eles estão bem no foco da justiça, né, nesses 3 níveis, por conta de possíveis ações de corrupção. E aí eu vou detalhar, viu, Fabíola? 11 deputados respondem atualmente a inquéritos por corrupção passiva. Inquérito é sendo investigado, né? Ainda não virou a ação. Outros 4 já viraram sim réus, ou seja, a justiça já entende que há o que ser julgado por corrupção passiva. Outros 2 são investigados por corrupção. Esses 4, você tem esses nomes em mãos? Não, tá lá no... Esses 4, não tenho em mãos agora, Fabíola, posso me comprometer e mandar para você já. Tá. Bom, temos 2, voltando aqui um pouco a linha, temos 2 que são investigados por corrupção ativa. 4, aí a gente vai para o lado eleitoral, né? Como eu disse, a gente enxerga também o lado do Tribunal Eleitoral. 4 são investigados por corrupção eleitoral e 2... ou seja, um total de 6, né, estão nesse crime. 2 já viraram réus. Então é gente pra caramba, como eu falei, 23 que tem algum tipo de ou suspeita ou respondendo ação por corrupção. É bastante grande, viu? E eu tô até vendo aqui no site de vocês lá, já tem, vocês colocaram a lista completa, né, no site. Sim. A gente botou a tabela completa, quem tiver alguma dúvida tá no lupa.news. E é isso que chama atenção, né, porque quando a gente vai descobrir esses dados, né, Cristina, a gente percebe que eles estão falando uma coisa que eles, na verdade, não teriam ali condições de falar, não é isso? É um pouco legislando em causa própria, né? Eu vou me arriscar a dizer aqui, Fabíola. E a gente cruzou esses dados com 3 emendas, né? Não sei se o ouvinte se lembra, mas o pacote das 10 medidas contra a corrupção, ele foi aprovado e logo em seguida, durante a madrugada, foram apresentadas diversas emendas para modificar esse pacote. Ele foi absolutamente modificado, né? Da proposta inicial, que recebeu totalmente desfigurado, que recebeu mais de 2 milhões de apoios, né? Dos brasileiros, né? Assinaturas, inclusive. Das 10 medidas, eu acho que apenas uma delas que ficou praticamente inteira, o resto foi totalmente modificado, né? Mudou bastante. E a gente, para analisar cuidadosamente essa mudança, a gente escolheu 3 dessas emendas para avaliar bem de perto, né, com a lupa.
a gente pegou a emenda sobre abuso de poder, que é aquela lei que os deputados querem que os membros do judiciário que sofrerem que porventura cometerem algum abuso de poder, que eles possam ser punidos por isso. Isso foi aprovado pela Câmara. Então a gente analisou essa votação dessa emenda especificamente, né? E dos 513 deputados que existem lá em Brasília, 301 votaram a favor dessa ideia de condenar os membros do judiciário por abuso de poder. E aí a gente foi vasculhar dentro desses 301, Fabíola, e a gente achou que 188 tem algum tipo de ocorrência judicial. Então, por abuso de poder, exatamente. Não. O abuso de poder, eles aprovaram a emenda para que os juízes, promotores e procuradores possam ser condenados por abuso de poder. Tá, mas as ocorrências, é que eu pensei que as ocorrências tivessem a ver com isso. Não, são as mais diversas mais uma vez, ok. São as mais diversas, sempre. Entendi. Então, assim, são pessoas que têm algum tipo de pendência na justiça e que querem impor ao judiciário, e conseguiram aprovar isso, a possibilidade de, em caso de excesso, o judiciário ser Tá. Tem também a questão do... É complicado, né? Bem complicado. Dentro desses levantamentos, vocês também fizeram um levantamento sobre o enriquecimento ilícito, que aí tem um pouco a ver com tudo que a gente está conversando aí nessas medidas de combate à corrupção, né? Perfeitamente. O enriquecimento ilícito foi mais uma das emendas propostas naquela madrugada de quarta-feira, e o projeto do Ministério Público queria transformar o enriquecimento ilícito em crime, ou seja, tipificar este crime, né, dentro das leis brasileiras. E aí o que aconteceu? Os deputados derrubaram essa ideia. O enriquecimento ilícito não é um crime, né? E a gente foi de novo vasculhar a votação. Dos 513 deputados da Câmara, 222 votaram contra a entrada de enriquecimento ilícito na lista dos crimes que existem no Brasil. E desses 222, Fabíola, 143 têm ocorrências na justiça de novo. Então, assim, óbvio, não são ocorrências necessariamente ligadas ao enriquecimento ilícito, mas aparece bastante enriquecimento ilícito entre essas ocorrências. Então, assim, vale a pena o ouvinte saber isso. Mais um exemplo aí de pessoas que podem estar legislando em causa própria. E aí, por fim, tem mais um dado que eu acho bem interessante, talvez o mais popular de todos, se você me permite, Fabíola. Claro. A gente fez um levantamento de como é que se comportaram especificamente os deputados que estão citados na Lava Jato. São 21. Não é muita gente ainda, no universo de 513, mas são 21. E aí a gente observou como eles votaram na emenda que propunha a criação da figura do delator do bem. Explicando rapidamente, o delator é a pessoa que não está necessariamente envolvida na prática de um crime, mas sabe que ele ocorre e resolve falar às autoridades. Esse é o delator do bem. E aí a gente foi ver, esses 21 deputados da Lava Jato, 18 deles votaram contra a criação dessa figura. E os outros não votaram por ausência ou por abstenção. Então, eu só queria registrar isso aí para as pessoas saberem, viu, Fabíola? Bom, e a gente ficou aqui só devendo alguns nomes. Para quem quiser, pode acessar lá o site da Lupa, mas eu vou só dizer aqui, como você falou, né, dos 5 com mais ocorrências, desses 312 parlamentares que vocês falaram, que tem pelo menos 1.396 pendências judiciais, tem um grupo aí de 5 com as maiores ocorrências. São Eduardo Cury, do PSDB, Beto Mansur, do PRB, Júnior Marreca, do PEN, Roberto Góes, do PDT, e Herculano Passos, do PSD. E aqueles 4 nomes que foi o que eu te perguntei exatamente, que já viraram réus por crimes de corrupção passiva, já são réus, né? São eles José Reinaldo, do PSB, Newton Capixaba, do PTB, Paulo Feijó, do PR e Ronei Nemer, do PP. Então eu acho importante a gente só deixar alguns nomes aqui claros, e se você quiser a lista completa com os nomes, inclusive, vai lá também, lá no site da Lupa. Cristina, agradeço demais a sua participação aqui no Jornal da CBN. Até a próxima. Obrigada, Fabíola. Um abraço. Um abraço. Essa é a Cristina Tardáguila, que é a diretora da agência Lupa, fazendo esse levantamento dos parlamentares, a história deles com a justiça, né? O que eles ainda estão respondendo na justiça, e eles ao mesmo tempo votando o pacote anticorrupção. 7h46, intervalo.